Chegamos, quarta-feira, meio de semana, e a gente agora acelera a marcha para o final de semana com vários episódios do Sua Prosa Boa. Amanhã tem 3, viu? Nós vamos fazer tem um dia da semana que a gente sempre faz 2 ou 3, porque o pessoal gosta de transbordar na vida das pessoas, e eu falo muito disso, você sabe disso. Para você que está me acompanhando no YouTube, um abraço. Para você que me acompanha também pelo Spotify, seja muito bem-vindo ao Só Prosa Boa. A minha convidada hoje gosta de gestão financeira, gosta de empresas, gosta de consultoria e trabalha muito com isso. É a Ianês Evangelista. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesta tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu queria começar pedindo para que você possa se apresentar. Quem é você? Nossa, quem sou eu? É uma pergunta difícil de responder, né? Tem hora. Então, eu sou uma filha muito amada e abençoada por Deus, uma mulher casada com Jorge Augusto, meu marido maravilhoso, mãe de 2 meninas, a Maria Vitória de 15 anos e a Maria Alice de 3 anos. Não pedi dica até do meu, gente. Nossa, agora que você voltou a dormir de noite. Eu sei. Gente, e esses meninos de 3 anos de idade, eles acham que eles Fica diferente? Adolescente. Você fica diferente? Sim. É muito diferente. O meu filho de 3 anos parece ter mais autonomia que o meu de 10. Sim. É incrível. Sim. Incrível. E eles pensam que eles são adultos, né? Ele é tão bonitinho, né? Agora mesmo ela virou pra mim e falou assim, mamãe, tipo assim, vai lá corrigir meu papai. Eu falei, não pode falar assim com o papai. Né? Então, assim, a autonomia que ele já se comporta. O meu olhou pra mim e falou assim, mamãe, quantas horas são? A minha mulher falou, 2 horas. Então tá bom, obrigado. Tipo assim, pra quê? Eu tenho hora marcada. É tão engraçado isso, né? E a gente se diverte com essa fase, né? A professora... São 2 meninas, você tem? São 2 meninas. Aí, esses dias, a professora chamou a atenção dela, ela virou para mim, mamãe, você precisa ir lá falar com a tia. Colocar a tia de castigo. Gente. Mas o que você fez, minha filha? Aí fui conversar com ela. Não é assim. A mamãe não pode ir lá, a tia é autoridade e tal. Mas se deixar mantendo a gente. Gente, eles são muito inteligentes. Essas crianças que estão nascendo nasceram nesse último ano, são pós-pandemia, né? A gente nem abriu o olho. Era 7 dias para o menino abrir o olho. Hoje o menino já nasce abrindo com o olho e conversando. Pós-pandemia, exatamente. Você observou isso? Sim, a diferença, né? São 12 anos de uma para outra. Então, a caçulinha, ela andou e falou ao mesmo tempo. Caraca. Então, isso na psicologia já é algo que chama atenção, porque normalmente a criança, ou ela anda, outro, né? ou ela fala primeiro, né? E ela... Adivinha o que eu fiz primeiro? O quê? Falou! Acertou, exatamente. Mas deixando os filhos de lado, que é uma delícia, a gente vai falar isso aqui, a gente vai contar histórias a noite inteira, eu quero falar um pouquinho sobre você, né? Como que você se define antes de falar de CNPJs, antes de estar atrás da mesa financeira? Então, a minha trajetória, Guilherme, assim, eu estava até fazendo uma autoavaliação esses dias e pensando, a minha veia é empreendedora. Então, meu pai sempre foi comerciante, a família do meu pai é comerciante, lá no interior de Minas. Então, você chegar assim na cidade pequenininha, então o tio da Ianês é da casa lotérica, o outro tio é da loja disso e assim vai. Então, eu venho dessa veia. Eu fui criada atrás do balcão, meu pai atendendo e eu lá junto, né? Então, eu cresci. E eu falo que a minha primeira faculdade foi dentro de casa, Guilherme, porque com 8 anos eu vi o meu pai do sucesso à falência, né? Caraca. Então, assim, não é fácil você ter um padrão de vida e, de repente, a vida dá um 360. E isso aconteceu com meu pai, né? Entrou em dificuldades financeiras, inclusive teve que desfazer até da casa para poder cumprir, né, os compromissos dele. Então, isso para mim foi a minha primeira faculdade dentro de casa. E aí, diante disso, das dificuldades, né, a gente morava no interior de Minas e a gente foi para o Maranhão. Meu avô tinha fazenda no Maranhão e tal. A parte da minha mãe já não é tão empreendedora de empresas, mas sim do campo, né? Então, mais para fazenda, sítio, essas coisas. E lá foi a minha segunda faculdade, né? Eu falo que foi a minha segunda faculdade, que foi trabalhar na Caixa Econômica Federal. Então, eu trabalhei na Caixa Econômica, foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Que massa! Só que antes disso, com 12 anos, eu tenho uma tia, beijo, tia Zilma, eu sei que vai me assistir. A tia Zilma costurava, né? Fazia baby doll, calcinha, e eu já vendia, porque eu queria ter meu dinheiro. Tinha na época aquela revista Hermes,
Você tem até hoje? Acho que não sei. Final do Tiago Sebastiana também acho que eu nem vou vendia. ficar falando disso. Vai entregar a idade? Eu vou entregar. Então, assim, eu já vendi a revista Hermes porque eu sempre tive aquela inquietação, né? O empreendedor, ele é inquieto. E aí eu vendia a revista, eu vendia essas calcinhas, baby doll que a minha tia fazia e sempre quis ter meu dinheiro. Então, meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Caixa Econômica, né? E lá eu passei 4 anos. Passei por todos os setores, e aí eu falo, foi a minha segunda faculdade, né? Então, assim, eu sempre tive essa inquietação, essa vontade de empreender. Nunca tive, assim, um desejo de ser dona de casa. Sinceramente, eu nunca pensei em ter família, casar. Eu não pensava nisso. Você pensava em ter autonomia? Autonomia. E minha mãe sempre, assim, nos direcionava. O meu pai é aquela pessoa que até hoje ele motiva a gente. Ele fala, vai, minha filha, vai. Ele nunca foi de estar... tanto que eu morei em 5 cidades diferentes, né? Morei em Minas, morei no Maranhão, morei no Espírito Santo, morei no interior de São Paulo. Rodei. E aí, por último... A sua família é daqui? Hoje, a minha família é daqui. Meu marido, minhas filhas e eu. Essa é a sua família? Essa é a minha família, né? Mas de berço mesmo você veio de Minas? De berço mesmo eu vim de Minas, né? Mas hoje os meus pais moram no Maranhão. Eles moram no Maranhão, num sítio lá no Maranhão. Então, assim, Deus... E, na verdade, a gente veio para Jataí por acaso. Que a empresa veio abrir uma filial aqui e o gerente me chamou. E a empresa que você trabalhava já? Eu quero que você tome conta da operação em Jataí. E você nem conhecia Jataí? Nem conhecia. Aí eu falei para ele assim, meu marido tinha passado um concurso no Tocantins, Banco da Amazônia. Aí o que nós pensamos? Não, a gente passa uns dias no Goiás e vamos para o Tocantins, que vai ficar mais perto do Maranhão, né? Era o nosso propósito, nossa meta. E aí Deus fez um 360 na nossa vida, né? A gente começou a prestar serviço aqui, a empresa trouxe eu e minha família, a gente começou a prestar serviço para a Raizen na época. Você veio para a Raizen na época? A gente veio para prestar serviço. Mas nessa função? Raizen, nessa função. Já de gestão mesmo? Gestão. Então, eu ficava à frente da operação, para você entender, a manutenção dos caminhões. Então, eu tomava conta da parte de compras, da parte de gestão, da parte de controle de estoque. Então, tudo eu estava à frente ali, gerenciando os mecânicos. Então, eu chegava, era uma frota de 50 caminhões. E eu que respondia. E quando a Raizen veio, lembra como é que foi? Assim, um boom, que a cidade também recebeu esse boom, assim, de uma potência que estava chegando, né? Quando nós chegamos, na verdade, foi 2013. Já tinha instalado, já estava então. Em operação, já. E aí a gente já chegou para fazer o transporte da cana picada. E aí eu e meu marido fomos trabalhar nessa empresa. Então ele nem foi lá para o banco? Não foi. Ele desistiu. Aí acabou que o banco não chamou ele, anularam, que aí tem uma cláusula lá do contrato, eles anularam o concurso e fizeram outro. Ele entrou com ação na justiça, mas não teve jeito. Quer dizer, era Deus falando, para vocês ficarem aqui. E aí eu saí, meu marido saiu da empresa que a gente estava, eu continuei, fiquei mais uns 4 anos, e ele foi para a Raizen. Ele ficou 10 anos na Raizen. Caraca, saiu esse ano. É muito tempo. Uma vida. E eu sempre inquieta. Então, tive a oportunidade de sair da Caixa Econômica, estagiei no Banco do Brasil, depois eu fui para uma siderúrgica do Grupo Queiroz Galvão, né, que era a Cimasa e a Pindaré, na parte de controladoria. Então, eu já atuava nessa área. Nossa, você respira gestão desde sempre. Então, tá vendo? Caraca. Eu sempre... e aí fui para Queiroz Galvão, e depois, quando eu saí da Queiroz Galvão, eu fui para uma empresa representante da Randon. A Randon são essas carretas que você vê na estrada. Então, eu trabalhei 7 anos numa empresa de São Paulo, e foi essa empresa que me levou para o Espírito Santo. Então, a minha primeira filha é capixaba. Lá em casa é uma mistura, tá? Meu marido é paraense, eu sou mineira, minha primeira filha é capixaba e a caçulinha é jataiense. Então, foi essa minha experiência de vida. E aí, quando eu saí dessa empresa, que eu vim prestar serviço para a Raizen, aí eu senti, não, já está na hora, eu pedi a Deus. Eu tenho até essa revista lá em casa, né? Falei, Senhor, está na hora de eu ter mais tempo de qualidade com a minha filha. Porque aí, nessa fase da empresa, eu viajava pelo Brasil. Então, onde tinha audiência trabalhista, eu era preposta da empresa. Caraca, o Brasil inteiro. Brasil. E aí eu fui Recife, Belo Horizonte, Salvador. Então, assim, e aqui era só nós 3. E aí eu comecei a me questionar, Senhor, será que faz sentido isso? Eu estou ficando tão distante da minha filha, está na hora de ter algo mais próximo. E aí, quando eu abri a revista, numa viagem que eu estava, no voo, aí quando eu olhei, tinha lá
assistente virtual. Eu falei, Deus está falando comigo. Eu falei, Senhor, o Senhor sempre fala com a gente, né? A gente é que tem que estar atento, né? E aí eu falei, isso aqui é para mim. E aí eu fui estudar. O que é um assistente virtual? O que um assistente virtual faz? Que profissão é essa? Eu estou falando de 2017, mais ou menos 2018. Que a gente nem falava muito disso, né? Ninguém falava de home office, né? Serviço virtual, não tinha nada disso. E aí eu comecei a estudar o que era. E fui me preparar, Guilherme, para que eu pudesse trabalhar em casa e ter mais atenção na minha filha, estar mais junto dela, né? E foi onde eu fiz uma mentoria com a Raquel, lá de Belo Horizonte, me preparei, porque assim, trabalhar em casa não é fácil. Então, quando eu vejo muita gente, eu vou trabalhar em casa. Gente, se você não tiver disciplina, a primeira coisa é disciplina, porque você tem que cumprir horário. Eu, às vezes, preciso resolver alguma coisa pequena, eu vim para cá para o estúdio, então, porque em casa, realmente, a disciplina é extremamente exigente. 2 pontos, Guilherme, a disciplina e a mente da gente. Quando você se veste, quando você se arruma e fala, eu vou trabalhar, a sua mente entra no modo trabalho. Se você está em casa, a sua mente entra no modo, eu estou em casa, eu estou descanso, né? Então, eu me preparei para trabalhar em casa e, graças a Deus, deu certo. E aí começou a minha empresa. Eu aqui comecei a atender, aí, graças a Deus, aí entra o relacionamento que a gente estava falando. Mas você saiu da empresa aqui, Saí da empresa. E falou, né? agora eu vou cuidar da minha pequena. Agora eu vou cuidar da minha empresa maior, né? Que é a nossa família. E aí fui cuidar, trabalhava em casa, né? Gerava renda e tal, e conciliando com a minha rotina da minha família. E eu fiquei nesse processo até 2021. Foi quando eu engravidei de novo. E aí, o que eu fiz? Eu acabei fazendo uma pausa, Guilherme, porque aí para conciliar tudo, para mim já estava assim meio que muito corrido, né? Porque você começa um pouquinho, aí você atende uma empresa aqui, eu tinha cliente em São Paulo, tinha cliente... Como é que é, só para a gente entender assim, o que é na prática o seu trabalho quando você começou? O que você fazia? Que tipo de atendimento você fazia com as empresas quando você foi trabalhar em casa? Quando eu fui trabalhar em casa, eu peguei toda a minha experiência e coloquei à disposição dos meus clientes. Gestão. Então, eu financeiro. fazia recrutamento, seleção, eu gerenciava tudo online. Eu gerenciava uma equipe de vendas de uma empresa de São Paulo, que eles atendiam Espírito Santo, Fortaleza. Eu fazia tudo aqui de Jataí. Nossa, você tinha muitos cargos. Gerente de um. Isso. Eu prestei serviço para uma distribuidora de medicamentos, então, departamento de compras. Eu ajudei eles a implantar, então, tinha questão de licença, tinha várias coisas. Então, conforme a necessidade... Você fazia uma assessoria mesmo. Era uma assessoria. Financeiro. Então, assim, inclusive, meu primeiro cliente lá que eu comecei a atender na área financeira é meu cliente até hoje, na área financeira. E aí o negócio foi afunilando para o financeiro. Eu falei, não, eu acho que é aqui que eu tenho que atuar. Porque senão você fica fazendo muitas coisas, né? E aí você embola um pouco, tem que gerir aqui, financeiro ali, outro negócio ali, foi mais ou menos isso? Exatamente. Então, assim, aí juntou com a minha especialização, que eu sou especialista em gestão de pessoas e finanças. Porque finanças é o resultado. Né? Antes dos números, tem as pessoas, tem os processos, tem N fatores, principalmente as pessoas. Então, são 2 áreas que eu atuo hoje, que é essa área da gestão de pessoas e também da gestão financeira. A parte da organização, da controladoria, criar processo, consultoria, analisar. Porque tudo isso está vinculado lá atrás com o meu processo, com a minha missão, o meu propósito, né? Porque isso foi sempre muito claro para mim. Quando eu volto lá atrás, que eu olho aquela menininha Ianese brincando, eu vejo Ianese brincando de escritório. É interessante, isso é muito claro na minha mente. É igual eu brincar de microfone, brincar de fazer comício. Eu brincava de escritório, então tinha calculadora, o telefonezinho de plástico, né? Anotação, que eu sou muito de escrever. Eu tô aqui, eu também, eu também, gente. Eu posso provar isso, tá no caderno. Tem um caderno que estava aqui que é meu, que eu fico o tempo inteiro no podcast escrevendo. Eu também, Guilherme, eu tenho essa prática da escrita. Então, sempre isso. E outra coisa que eu sempre gostei, de dar aula, de ensinar. Então, eu não tenho dificuldade de ensinar. E nessa nova fase, agora, da minha vida profissional, Guilherme, é algo que eu quero expandir. Então, eu quero ensinar outras pessoas, eu quero preparar mais os profissionais para atuarem
no mercado de trabalho, que a gente hoje tem uma grande dificuldade de mão de obra qualificada, né? Mas deixa eu te perguntar, e aí você foi afunilando, você abriu um escritório, como é que você fez aí? Como é que esse degrau? Conta para mim esses degraus que você foi subindo. Decidiu que o foco seria financeiro, né? Essa gestão financeira, esse trabalho aí. Hoje, qual é o tipo de serviço que você presta e como é que você chegou aonde você está hoje? Então, vamos lá. Tudo começou lá atrás com o doutor Lucas Santiago, irmão da doutora Jaqueline, advogados, né, ambos. A gente conversando e eu falei, Lucas, eu estava saindo dessa empresa para prestar serviço para a Raizen, eu estou pensando em empreender. E aí ele virou para mim e falou assim, Yanez, você precisa conversar com o Ricardo Assis. O Ricardo, que foi presidente da Assis, né? Você precisa, na época, ele atuava na AGE, que é a Associação de Jovens Empreendedores, né? Você precisa muito conversar. O Ricardo era um menino naquela época, né? Mas a cabeça dele foi diferente. Porque o Ricardo é muito inteligente. Ele vai estar comigo semana que vem. Demais. Acho que terça-feira. Eu tenho muita admiração e gratidão a ele. E até isso ele fez comigo, me arrastou também para cima. Então, e aí fui lá conversar com o Ricardo, e o Ricardo, não, Yanez, você tem que entrar na AGE, e a gente está precisando movimentar aquela associação e tal. Entrei para a AGE. Então, eu já entrei e aí já assumi o cargo de diretora financeira na AGE. Porque já puxou seu currículo. Já puxou, Yanez. Tá, tô na AGE. Daqui a pouco o Francis me convida para ir para a CIG, né? O Francis estava na CIG, aí estava o Francis, o Ricardo. E aí o Francis, não, Inês, a gente precisa de você aqui na CIG. Isso foi 2018, 2019. A gente precisa de você aqui, você tem muito para somar com a associação e tal. Então, assim, hoje eu tenho muita gratidão a essas duas pessoas que me levaram para essa parte do associativismo, que até então eu não conhecia, Guilherme. E aí foi quando eu comecei a atuar na CIG e fui olhando para a minha empresa, o eu presa, né? Porque eu trabalhava em casa e era o eu presa. Então, eu era o eu presa, estava feliz dentro da minha bolha, e só que tinha um mundo aqui fora, né? Então, o que aconteceu com a minha vida profissional? Em 2021, eu engravidei, e como eu sabia que era a última, o que eu fiz? Fiz uma pausa, pandemia, então meio que me desliguei de alguns clientes, né, para repensar o negócio. E fui curtir minha gestação, graças a Deus, uma gestação tranquila, minha filha veio saudável, aí quis curtir mais uns 7, 8 meses, né, para pegar, falei, não, mas agora já tá bom, já tá na hora, vamos voltar para a ativa. E aí voltei, né, com essa ideia do BPO financeiro. Então, o que é o BPO financeiro? É a terceirização financeira. É o que eu fazia lá atrás, que nem tinha esse nome de BPO, que o BPO é uma expressão em inglês, né, que quer dizer terceirização. Então, eu já fazia isso lá, né? Só que não tinha esse nome, e hoje eu atuo nessa área. Então, eu presto serviço para outras empresas, né? Que a gente chama de B2B. É empresa que presta serviço para outra empresa. Então, ao invés de você, por exemplo, você tem a sua empresa aqui, ao invés de você ter uma pessoa cuidando do seu financeiro, CLT, né? Todos os direitos trabalhistas e tal, você me contrata. Yanez, a partir de hoje você vai cuidar do meu financeiro. Então, o que a gente faz? A gente faz a gestão financeira do seu negócio. Aquela rotina do dia a dia. Contas a pagar, contas a receber, emissão de notas, emissão de boletos. A gente alimenta o sistema, gera relatório. Então, a gente cuida do seu financeiro, alimenta tudo para você tomar a decisão de forma segura, de forma clara. Porque é isso que falta para muitas empresas. Caraca. Né? A gente vai deixando... E achar que faz isso com excelência. E a gente faz isso, deixa porque comigo. Você tem que peneirar muito no Sim. mercado para você conseguir, na minha visão. Sim. É isso mesmo? É isso. Entendeu? Então, assim, a gente pega essa parte, eu falo, Guilherme, deixa o financeiro comigo para que você tenha tempo de qualidade para focar naquilo que realmente importa para a sua empresa crescer. Que é a venda, o comercial, o pós-venda. Exatamente, o relacionamento com o seu cliente. Né? Então, a gente... E o financeiro... Então, a sua empresa é específica para esse assunto? Específica para esse assunto. Né? E a gente, claro, a gente também direciona essa parte da gestão de pessoas, né? A gestão de processos, com uma consultoria, então uma análise do número. Vamos analisar como que está o resultado? Porque o que acontece com as empresas? Elas olham a primeira linha do relatório, que é o faturamento, que são as vendas. E está certo, a gente tem que vender, porque senão a empresa não sobrevive. Mas a gente também precisa olhar para as outras linhas. A maior dor dos empresários hoje, qual que é?
Yanês, eu estou trabalhando, eu estou fazendo dinheiro, mas eu não sei para onde vai. E aí, com essa organização, a gente consegue te mostrar, olha, você vendeu tanto, disso aqui você tirou para o seu Prolabore, né? Que às vezes vai só tirando e não vai registrando, você tirou tanto, você pagou isso, aquilo outro. Então, a gente consegue mostrar com clareza para que caminho a empresa está seguindo. Eu quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Estou aqui na tela com o trem. Olha aqui, Yanês. Nossa Senhora! Uma hora dessa, hein? O Espetinho do Zequinha, que hoje tem show lá. O Ram, Pablo e Tatiana vão cantar lá. O melhor hotel do Brasil, Termas Bom Sucesso. Isso é bom demais. E você pode tomar café da manhã, almoçar e jantar no hotel sem precisar estar hospedado. Pode estar aqui na cidade e ir fazer suas refeições no Hotel Termas Bom Sucesso. Tem, claro, o Day Use, tem, claro, a melhor hospedagem. E você que está me assistindo em qualquer lugar que você esteja, procure agora mesmo nas redes sociais Termas Bom Sucesso. A nossa conexão é da Rede Telecom, o nosso abraço. Lembrando que é a última semana para você comprar internet com 1000 mega de internet e pagar desse tamanhozinho do preço. Frutos da Terra está inaugurando hoje a Mango Pepper. Inaugurou hoje a Mango Pepper. Você já comeu Mango Pepper? Não, ainda não. Manga sim, agora o mango Pepper. Deixa eu te contar a história. Ela pegou a manga e quis fazer um sushi de manga. Sushi não, ceviche. Um ceviche de manga. Ó, chegou. Doido, até adorei a gente, né? Mas é o seguinte, ela foi fazer um ceviche de manga. Então ela faz no formato de, como se fosse um espaguete. E lá tem os temperos. Você coloca, por exemplo, um lemon pepper, um limãozinho, um sal. Fica uma delícia, criatura. Então, a loja dela, depois que a gente sair daqui, tem até para passar lá. Fica ali na esquina do Vilelão. É uma delícia. Um beijo, Adriele e toda a equipe aí do Mango Pepper. E eu quero falar também da nossa parceira aqui, uma pizza boa. Conhece a Coliseu Pizzaria? Nossa, demais. É cliente? Pizza maravilhosa. Pra quem tem filho, aonde que é bom ir, menina? É. Não é lá? Ainda mais você tem uma pequena de 3 aninhos. A gente deixa você esquece ela na brinquedo. Pega nem porque tem que comer pizza. Tem que estar chamando, vem comer. É a pizza lá do Coliseu, uma delícia. Um abraço a todos os amigos, o Rodrigo e também o Cláudio lá do Coliseu Pizzaria e Choperia, porque tem um choppzinho geladinho, ainda tem um happy hour lá todo dia para você aproveitar. Você pode fazer o seu aniversário de terça a quinta, você pode reservar quantos lugares você quiser. E no sábado, na sexta, sábado, domingo, você também pode fazer, mas aí tem a reserva limitada. Então, faz o seu aniversário no Coliseu Pizzaria, chama todo mundo e vai comemorar, porque a vida merece. Agradecendo então os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Acho que eu falei tudo, né, Igor? Não? Faltou o Lucas. Torres Engenharia. O Lucas, ele cuida do projeto, do chão ao teto. Você pode, inclusive com assessoria, viu? Você faz assessoria financeira, ele faz assessoria para saber se o investimento é certo, se tudo dá certinho. Então, o Lucas da Torres Engenharia é o nosso patrocinador também do Sua Prosa Boa. E em breve nós teremos o patrocínio da Inovatis Energia Solar. Prepara, vamos falar daqui, nós falamos com o Lélio aí, trouxe um episódio bacana, e a Inovatis vai ser parceira nossa aqui no Só Prosa Boa, tá bom? E você pode, claro, aproveitar para seguir o nosso canal, comentar, curtir, ser o nosso parceiro, e também pode fazer isso procurando o canal Só Prosa Boa no Spotify. Fique à vontade, participe conosco, que eu estou recebendo hoje aí a Neuza Evangelista, que está contando um pouquinho da história dela. No meio dessa história toda, seu esposo ainda ficou na iniciativa privada. E aí, o que aconteceu com ele depois? Então, aí esse ano a gente decidiu que o ciclo concluiu, né? E aí ele se desligou da Raizen e hoje ele está trabalhando como trade, né? Que é a parte de investimentos. Então, trabalha em casa, olha aí de novo, olha a vida dando... E aí ele me ajuda, né, conciliar com a rotina com as meninas, né? Então, assim, graças a Deus, é uma fase nova que a gente está vivendo e maravilhoso. E, assim, hoje, eu falo de coração, Guilherme, eu amo essa cidade. Então, onde a gente passa, a gente fala, nossa, de onde a gente já viveu, assim, já está aí uma referência. E aí eu quero deixar, inclusive, essa missão, essa mensagem, né? Eu vi você falando aqui do Termas. Nós temos esse Termas, é maravilhoso. Então, às vezes, o jataiense sai daqui para ir para outra cidade, assim, porque nós temos esse... E com água termal... Então, gente... De verdade a gente mesmo. tem que valorizar o que é da gente, né? O que é de casa. Deixa eu te falar, você está na diretoria da CIG? O que aconteceu depois? Você continuou Eu ainda ou continuou? tô lá. Conta aí para mim como é que foi. O Ricardo te levou e você ficou? Sim, aí o Ricardo me levou, aí o Francis me puxou. E aí eu comecei primeiro ajudando ali na parte de gestão. E aí quando veio a outra eleição...
que aí foi quando o Ricardo saiu, foi candidato, né, à primeira presidência. Aí eles dois me chamaram, e Inês, a gente precisa de você na diretoria financeira. Então foi o meu primeiro mandato junto na gestão do Ricardo. E aí depois do mandato do Ricardo, a Vanessa, aí eu falei, não, Ricardo já tá bom, eu já vou sair. Aí a Vanessa me chamou. E aí a Vanessa, Inês, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, Vanessa, já tá bom, eu tô grávida e tal. E era todo aquele, não, Inês, mas eu preciso de você. E aí a gente assumiu de novo, né, assim, esse apoio, porque assim, é muito gratificante. Não tá gravando, não? Nós estamos aqui ao vivo. Mas eles estamos ao vivo, eu pensei que eu tinha terminado. Não, eu não terminei, que é isso? Eu pensei que você já está brincando. E aí, assim... E aí, assim, a gente está lá, né, nesse terceiro mandato já, na gestão financeira. É muito gratificante, Guilherme, porque, assim, a gente tem... É uma forma da gente ajudar a comunidade. Porque sozinho a gente... Como você disse, você retribui um pouco daquilo que a cidade te deu. Exatamente. Né? Como? A minha prestação de serviço, nossa ajuda, né? Você está sempre lá nos apoiando. Então, assim, em comunidade, é muito mais fácil da gente ser ouvido, da gente ser visto, né? Então, tudo isso eu aprendi através da associação comercial. E eu convido o empresário, o pequeno, o médio, que ainda não participa de uma associação, que é muito importante estar numa associação, né? Pois é, e eu ia te perguntar justamente isso. A associação te abriu portas? Com inclusive certeza. de trabalho, de oportunidade de negócio? Com certeza, assim, parceiros, clientes, né, vieram, porque aí você tem visibilidade, né, você mostra o seu serviço, claro, tem uma entrega, eu não vou mentir, a gente exige da gente também uma dedicação, você participou da diretoria também, você sabe como que funciona. Mas, por outro lado, tem o lado porque eu falo assim, nem tudo é dinheiro, Guilherme. A gente tem que deixar isso muito claro na nossa vida. Nem tudo é dinheiro, né? Então, tem o lado da recompensa, da visibilidade, da nossa missão, da amizade, isso, da nossa missão também. Que a gente está aqui como passageiros, peregrinos, né? E aí? Né? O que eu estou deixando de legado? O que eu estou construindo? Quem é a Inês Evangelista para as minhas filhas? Né? Então, tudo isso é o que a gente vai construir no dia a dia. Nessa história que você falava lá até, que se via brincando, mas e para o futuro? O que você pensa de futuro? Hoje você deve ter uma carteira grande de clientes e aí, por causa dos contatos no Brasil inteiro, você chegou no céu já ou ainda não? Tem mais espaço para crescer? Com certeza, Guilherme. Tem muito espaço para crescer ainda. Temos alguns projetos que estão aí no forno, né? Assim, os sonhos são grandes, né? E a gente está trabalhando para construir. E a expectativa é de expansão, de crescimento. Eu aprendi com o Ricardo uma frase. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, sim. E é isso mesmo, dá o mesmo trabalho. E eu sou uma pessoa, assim, primeiro eu me considero muito abençoada. Muito, Guilherme. Graças a Deus. E depois, assim, as coisas acontecem quando a gente movimenta, quando a gente busca, né? A gente põe o pé, aquela frase, né? E Deus põe o chão. Então, e aí a gente vai, né? Então, eu vejo, assim, que tem muito a crescer. Eu vejo que a minha empresa está numa nova fase, né? Eu sinto isso. É interessante, né? Você está entrando num novo ciclo, né? Aquele processo de sentimento. Quando foi para eu sair do CLT, foi a mesma coisa, aquela inquietação. Está na hora, vamos embora. E a mesma coisa eu sinto agora com a minha empresa. Eu te falo quando foi para eu sair da rádio. Foi uma transição, assim, que eu fui para Goiânia, para Record, né? Eu estava num momento, assim, de carreira profissional muito bom. E já estava muito bem. Tinha um estúdio, outro estúdio, que era lá no prédio do CCA. E eu senti isso. E parece que eu tinha uma voz que falava assim, seu tempo aqui terminou. Cara, e a vida é cíclica mesmo, né? Como que a gente vê isso? E a gente vê Deus nisso, nesse ciclo. Você vê que Deus te empurra. E outra coisa, às vezes você dá um passo e não era aquilo que você pensava, mas daquilo ali você tirou a lição. Sim. Não é? Sim, com certeza. É porque às vezes a gente tinha que passar por aquele degrau. E a gente não entende naquela hora, depois que a gente vai entender. E assim, Guilherme, nós todos estamos em construção, ninguém está pronto. E isso serve para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual. A gente está sempre em constante mudança, em constante crescimento.
E eu acho que uma coisa, acho que de tudo que eu já vivi na minha vida profissional, e assim, eu quero até compartilhar isso aqui, que é muito importante, é a gente dar valor à nossa voz interior. Isso é muito sério. A gente se ouvir primeiro. Porque às vezes a gente fica esperando a aprovação de alguém, né? Uma dica de... Não, você tem que ouvir o que está dentro de você e vai embora. Não espera por ninguém, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente se ouvir. Você teve uma hora que você pensou assim, vou desistir? Ah, com certeza. E o que fez não desistir? Essa voz interior que falou, não, vambora, não tenha medo. Parar pra quê? Né? Parar pra quê? A gente só vai saber o que está do outro lado quando a gente atravessar. Enquanto a gente ficar do lado de cá, a gente não vai ter essa ideia, essa experiência, né? Se eu não tentar, se eu não enfrentar. E aí é onde eu falo dos nossos medos, né? O Augusto Cury fala isso, a mente mente. Então, às vezes, naqueles dias de dificuldade, como você falou, que às vezes a gente volta a repensar, eu acho melhor voltar para o CLT, né? Mas aí Tem hoje... a segurança. Hoje eu já tenho uma outra visão. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, né? Então, são famílias que estão ali comigo. Então, a minha responsabilidade é maior. Antes era só eu sozinha com a minha família. Hoje não, eu tenho funcionários. Então, a minha responsabilidade é maior ainda. E aí eu tenho que pensar muito bem antes de tomar uma decisão. Deixa eu te perguntar um negócio em relação a RH. Você também faz tudo de RH? Não. Mas você tem experiência? Não, é assim. A minha parte é a parte... Eu sei que é a parte de recrutamento e seleção. Pois é, mas essa você tem experiência, recrutamento e seleção. Sim. Então, o que é assim? O que é essa parte do Mas o fechamento de folhas, essas coisas? Não. Aí é DP, aí já é uma outra área. Hoje, o que Estou tirando dúvida para separar, porque, por exemplo, eu já recebi aqui no podcast uma profissional que também faz uma gestão mais diferente. Então, cada um tem um ramo de atuação, tipo isso. Exemplo financeiro, tem pessoas da área estratégica, da área da consultoria. O meu carro-chefe do meu negócio é o operacional. Ah, exatamente. É fazer o dia a dia, entendeu? Então, é cada um no seu quadrado. Né? E aí a gente se complementa. Então, no recrutamento e seleção, o que eu faço? Eu faço uma análise de perfil. Então, cada um de nós tem um tipo de perfil. Então, nós temos 4 perfis, né, que a gente identifica na área de recrutamento e seleção. É o executor, o planejador, o analista e o comunicador. No Brasil, a maioria da população tem um perfil comunicador. O comunicador é aquela pessoa mais para a área comercial, para vender. Né? Para vender. Então, é mais esse perfil. Então, eu não posso pegar um perfil comercial e colocar no computador numa sala fechada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele vai adoecer a empresa. Então, a pessoa que não tem esse feeling, esse olhar para a gestão, ele se perde. Ele põe a empresa em dificuldade porque contratou errado. E contratar errado dá trabalho e é caro, né? E dá trabalho e sai caro. Então, é importante definir, analisar direitinho o perfil, analisar certinho a vaga, a descrição, o que você precisa, para ver se aquele profissional se encaixa ou não naquela sua necessidade. Não é contratar por contratar. Muito interessante essa separação para a gente poder entender. Como é que as pessoas te acham? Como é que faz para encontrar a Ianeza Evangelista? Então, hoje vocês podem me encontrar pelo Instagram, né? @IanezaEvangelista, LinkedIn também, Ianeza Evangelista. Vou deixar também meu contato profissional, né? Que é o 649-9900-6400. E eu fico à disposição, que às vezes a pessoa quer trocar uma ideia, né? Está passando por alguma dificuldade e quer conversar, então eu coloco à disposição. Você faz treinamentos também? Sim, Como é que funciona esse trabalho? Inclusive, nós teremos um treinamento agora, dias 9, 10 e 11 de dezembro, que são para pessoas que já trabalham na área profissional, né, como assistente financeiro ou como caixa, ou que não trabalha ainda, mas quer conhecer como que funciona uma rotina do financeiro, que tipo de perfil
né, que eu preciso ter para trabalhar no financeiro, como que funciona o controle de contas a pagar, contas a receber na prática. Então, o nosso treinamento não vai ser teórico, vai ser colocar a mão na massa, principalmente para aquela pessoa que quer aprender. E é um assunto tão né? desafiador para ensinar, e você gosta de ensinar, Sim, né? Legal sim. isso, E você não, gosta de transbordar não tem conhecimento. dificuldade. E, inclusive, a gente vai ter também uma palestra lá na Paróquia São Sebastião agora, dia 4, Finanças à Luz da Fé. Então, nós vamos falar sobre finanças, né? Nesse período agora que está chegando aí de 13º, de férias, que muitas pessoas perdem, né? Se perdem com seus controles financeiros. E a gente vai falar um pouquinho, né? Para poder contribuir. Porque esse é um assunto também, Guilherme, que eu levo, né? Como minha missão, de levar a educação financeira para as famílias. E a gente sabe que é um desafio. Pois é, né? esse é um assunto que a gente tinha que tratar, inclusive, nas salas de aula, você não acha? Com certeza. Na verdade, assim, eu fiz um curso de licenciatura, né? Eu sou formada também em biologia. Caraca, essa mulher tem muito... Ela estuda demais, bicho, eu não sabia disso. Guilherme, eu amo estudar. Eu pergunto ao meu marido, eu estudo todos os dias. Eu sou... Assim, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecimento, eu gosto de estar em ambientes que eu estou aprendendo. E eu fiz licenciatura, fiz o vestibular na faculdade pública e achei que acho que eu não vou passar não, mas passei. Eu falei, então eu vou fazer. Então eu fiz biologia, dei aula, né? Mas assim, porque eu gosto de dar aula. Mas eu não tenho dúvida que o sistema educacional do nosso país precisa ser revisado para ontem. Né? Porque o que é usado nas salas de aulas hoje, a maioria dos assuntos não são aplicados na vida. E é isso que a gente precisa rever. É educação financeira, né? Gestão das emoções. Então, assim, tem muita coisa para ser trabalhada. De certa, assim, a gente fala superficialmente, não aprofundo, né? Até porque, assim, eu acho que... Mas impacta na vida da empresa com completamente. Certeza. Essa falta de gestão das emoções. Com certeza. Tanto das empresas quanto da pessoa física também, Guilherme. Por que a gente fala da reserva de emergência? Porque se a pessoa ficar desempregado, ou se ele passar por uma dificuldade e ele tiver uma reserva de emergência, o que vai acontecer com o cérebro dele? Ele vai ficar mais tranquilo para pensar, para ele decidir. Não, eu vou procurar outro trabalho, eu vou empreender, vou colocar um negócio, porque ele tem aquela reserva. Se ele não tem, ele vai entrar em desespero, ele vai entrar em parafuso e ele não vai render no trabalho. Não vai render, entendeu? Então, e nem você foi empreendedor, por exemplo, tiver uma dificuldade exatamente. na empresa. A gente fala CLT, mas o cara, se for o dono da empresa, por exemplo, exatamente. Estabiliza a empresa todinha. E todos que estão ao redor, porque a gente é energia. Inclusive, eu já escrevi um artigo científico sobre isso. Né? Que é o colaborador como um ser biopsicossocial. E hoje eu complemento ainda, que é biopsicossocial e espiritual, que a gente não pode abrir mão da parte espiritual. Né? E hoje a ciência já comprova que tem uma parte do nosso cérebro que ela é preenchida pela espiritualidade. Então, se eu não cuido do meu lado espiritual, fico vazio. E aí a gente fica aí patinando, né? Procurando preencher esse espaço, às vezes, com compras, com vícios, com outras coisas que... Menos com o que precisa ser preenchido. Né? Qual que é a transformação mais comum que você vê nos seus treinamentos? Olha, eu já tive relatos, assim, de pessoas me falarem que através da minha palavra, né, da forma como eu levei o assunto para ela teve segurança para trabalhar, para empreender, né? Então, isso, assim, para mim é muito gratificante. É saber que eu estou no caminho certo, mostrando para outras pessoas, principalmente mulheres, né? Que, assim, Guilherme, eu acho muito importante a mulher trabalhar. A gente precisa dessa ocupação, a gente precisa estar nesse movimento, né? Então, quando alguma pessoa me procura, eu procuro orientar. E eu já tive esse tipo de relato, a pessoa voltar para mim agradecer, olha... Foi aquele treinamento seu no Senac, foi aquele treinamento seu lá na Asige, que você me falou tal coisa. Você teve muitos relatos disso? Sim. E te dá gás para continuar treinando. Aí você fica assim, aí você fica, nossa, obrigado, Senhor. Essa aqui é a resposta que o Senhor está dizendo que eu continue a remar. Tem um caso marcante de alguma empresa que o pessoal lá mudou de vida depois de se organizar o financeiro? Guilherme, tem uma situação, sim, de uma empresa
que ela estava com, vamos dizer assim, ela estava com dívida, né, com a agiota, né? E aí, quando eu peguei a situação da empresa que fui analisar, eu falei para ela, não é assim. Aí tocou em mim, porque eu voltei à história do meu pai. Meu pai teve dificuldade, chegou a dever a agiota, né? Então, quando eu fui atender esse cliente... Você falou, não vou deixar repetir a história com o meu pai. Aí eu falei, tipo não, isso? foi. Okay. Então, para mim, foi bem marcante. Eu falei, olha, tem solução, vamos pensar por aqui? E aí, o que eu fiz? Estruturei a empresa. Então, a gente fez uma solicitação de empréstimo com a taxa de juros bem menor. Então, o que a gente fala? Antes de você entrar no crédito rotativo do cartão, por exemplo, que o cartão de crédito chega a ter juros de 300%, 400% ao ano, como que a pessoa sai de uma bola de neve dessa? Né? Ou antes de você pegar um dinheiro com a agiota, conversa com o seu gerente, tenta um empréstimo pessoa física, tenta uma outra forma. Né? Então, foi isso que a gente fez com essa cliente. A gente reestruturou. O pessoal tem paz, né? Entendeu? Não tem. Né? E aí a gente conseguiu essa linha de crédito e isso mudou, né, a empresa, porque até a questão da parcela era menor, o prazo, ela ficou mais tranquila para tomar de decisão, aquilo que a gente falou. E foi uma situação que me marcou muito, porque me fez reviver a situação do meu pai. Um livro que todo empreendedor deveria ler. Você tem livro lançado seu já? Não, mas vai vir, hein? Tá no forno. Né, Diva? Tá no forno. Então, Os Segredos da Mente Milionária. Eu acho que esse livro todo empreendedor deve ler, porque é interessante como a mente da gente comanda tudo. É impressionante. Essa história que a gente fala aqui de pisar e Deus colocar o pé, ela está completamente ligada à nossa mente. Porque a gente acredita primeiro e vai, né? E aí ele constrói a condição. Um erro perdoável no financeiro? Tem? Perdoável, tem. Então, o que é um erro perdoável? O erro perdoável que eu vejo é você pegar emprestado da empresa para sua pessoa física, né? A gente sabe que acontece muito isso. Isso é perdoável? É. Imperdoável? Imperdoável é você misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, gente. Não dá para perdoar. Vamos separar, ficar organizadinho, cada um com a sua vida. Porque antes de você ser PJ, você é um PF, né? Então, é muito importante ter essa separação, ter essa administração para você ter essa clareza de onde a sua pessoa física está indo, do ponto A para o B, e a pessoa jurídica também, do ponto A para o ponto B, né? Uma frase que te guia na sua profissão. Uma frase... Um texto bíblico, sei lá, alguma coisa que você fala, isso aqui é uma frase que eu... Então, esse ponto que mexe muito comigo é a parábola dos talentos. Né? Então, assim, procurar não enterrar... Eu sempre me imagino quando for prestar contas para Deus. Que aí ele fala, Yanês, cadê o talento que eu te dei? O que você fez? Você enterrou? Então, assim, é uma frase que me motiva, que mexe muito comigo. Então, às vezes, aqueles dias que, né, que a gente está meio jururu, e aí eu me pego a pensar nessa frase. Não, vambora, que vida que segue, né? Se você não fosse consultora financeira, seria o quê? Professora? Acho que eu seria professora. E tem cara de professora, não tem? Tem cara de professora. Eu já dei aula. Mas tem cara ainda de professora. Eu dei aula. Então, assim, a minha família também, uma parte... Nossa, tem tantas professoras. Tá na educação, comércio e as fazendas. Yanês, eu queria aproveitar para te agradecer. Nós tomei quase 1 hora no ar e foi muito leve, muito gostoso esse podcast de fazer contigo, de ver assim... tanto conhecimento que você tem e agora você usando as redes sociais para transbordar isso, é muito legal a gente ver essa história de uma pessoa que tem um grande potencial, é um canhão mesmo, no bom sentido de conhecimento, de inteligência, e usando esse canhão, atirando lá na rede social para despertar muitas pessoas. E às vezes uma coisa que você fala num podcast, num vídeo seu, é aquilo que vai virar a chave, não só para ter clientes, mas também para transbordar na vida das pessoas, que é usar o talento que Deus te deu, não é? Com certeza. A parábola dos talentos vai justamente aqui. E aí, o que você está fazendo com o talento que eu te dei? É isso aí. Que eu te dei, né? Que Deus deve estar falando. Então,
eu queria te agradecer e queria que você deixasse um recado, um abraço para quem que você quiser deixar, fica à vontade. Nossa, primeiramente eu que quero agradecer a oportunidade, a honra de estar aqui com vocês hoje. Show. Muito gratificante também, muito leve. E eu acho que é isso, Guilherme, a gente está aqui uns pelos outros, né? Eu acho que não vale a pena, não é o caso a gente estar julgando ninguém, muito pelo contrário, a gente está aqui, o que a gente puder fazer um pelo outro, a gente deve fazer, né? E eu acho que é isso que faz todo o sentido, toda a diferença na nossa vida e na vida dos outros também. Né? A gente está chegando aí o tempo de Natal, as pessoas parece que ficam mais sensíveis, né? É uma fase assim que eu gosto muito. Até a gente fica, né? Não fica? Então, assim, uma fase assim para a gente repensar, planejar, acho que é uma fase assim, final do ano, rever, né? Quais são os nossos projetos, as nossas metas, onde a gente quer chegar, é um período para a gente se autoavaliar, não só como pessoa, não só como profissional, mas pessoal também, né? Espiritual também, onde eu quero chegar. E eu acho que é isso. Agradecer a Deus, primeiramente, né? A minha família, que é meu porto seguro, meu marido é uma pessoa que me ajuda muito, me apoia. Se eu falar, vou pôr fogo na casa, ele assina embaixo e vamos embora, né? Então, assim, às vezes eu falo para ele, você tem que dizer um não para mim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, Como é que chama as meninas? Maria Alice e Maria Vitória. Duas Marias. Minhas duas Marias. Então, assim, é muito gratificante. Agradecer a você e sua equipe, né, pela oportunidade. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. Um abraço para você que sempre nos acompanha. Amanhã tem mais Só Prosa Boa. Obrigado mais uma vez ao Espetinho Zequinha, ao Coliseu Pizzaria, ao Hotel Bom Sucesso. Esse hotel é lindo, né, Anês? Olha, maravilhoso. mais gostoso do mundo, gente. Você que está assistindo aí, olha que beleza, um trem desse. Um pedaço do paraíso aqui já tá aí. Beleza. Solta a meninada lá e vai tomar um. esquece dos problemas. Tem aí os nossos outros parceiros que estão com a gente nessa jornada, o Al Rede Telecom, a melhor internet, a melhor conexão. E aí a Anês é conectada o tempo inteiro. Tenho certeza que na casa dela é o Rede. Com certeza. Porque senão não dá conta de trabalhar se não for. Essa é a melhor internet que já tá aí disparado, viu? E do Brasil também. Frutos da Terra, todos os nossos parceiros, muito obrigado. Um beijo no coração. Conta com a gente. Até o próximo Só Prosa Boa. Tchau, Anês. Até mais. Tchau, tchau.